Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para fazermos mais uma reflexão aqui sobre a nossa vida, a nossa existência, o que somos, enfim, a razão de estarmos vivos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam, claro, e dê lá já aquele like de gostei para contribuir com o canal. Mas o que nos importa é sabermos o que somos e o motivo pelo qual estamos aqui, né? Na vida, vivendo essa vida com alegrias, com tristezas, com perdas e ganhos, não é verdade? Bem, meus irmãos, eu acho que a população humana da atualidade está passando por uma grande transformação que não é vista pelos homens. É mais uma transformação moral do que física ou material. Sendo assim, essa transformação não tem como se ver, ok? Porque ela acontece dentro de cada um de nós. Só nós sabemos o que sentimos e muitas vezes não sabemos nem explicar aquilo que estamos sentindo, não é verdade? Então nós estamos, muitos de nós, numa busca frenética de entendermos o motivo das coisas, os porquês, né? O porquê da vida na Terra, o porquê da vida fora da Terra, seus motivos, afinal quem nos criou, não é verdade? Tudo isso, muitos seres encarnados estão buscando conhecer e entender. Então muitos acabam criando ilusões, acreditando em certas coisas absurdas para alguns, mas que não é absurda para aquele que acredita, não é verdade? Existem aqueles que acreditam nos extraterrestres, nos intraterrenos, que são os que vivem no meio da Terra, dentro da Terra. E existe aqueles que acham isso tudo loucura, absurdo, que não acreditam. Objetos voadores não identificados. A ciência tenta explicar alguns casos, mas não consegue explicar todos. Aqueles que acreditam num Deus assim, um Deus assado. Aliás, em nome de Deus, por acreditar nesse ou naquele Deus, a humanidade vem se matando há séculos, né? Um processo de milhares de anos atrás, por questões religiosas, né? Um acredita que seu Deus é mais forte que o outro, como se houvesse diversos deuses. E ninguém para pensar sobre isso. Principalmente essas pessoas que vivem nesse meio, porque nasceram nesse meio, né? A gente vê no Oriente Médio, por exemplo, eles nascem com uma cultura de adorar determinado Deus e odiar o outro da outra religião. Por isso esses conflitos de guerras, né, religiosas naquela área existem há milhares de séculos, não é de hoje, não é de ontem. Esses espíritos estão indo, morrendo, desencarnando e voltando com aquele mesmo pensamento enrustido dentro dele. Mas um dia ele irá despertar, como tantos outros já despertaram. Talvez nós já tenhamos passado por esse processo e despertamos. Por isso reencarnamos, estou falando do Brasil, num país onde não existe essa guerra religiosa. Que já compreendemos muito bem isso, que não existe um Deus meu, um Deus teu, existe só um Criador de tudo, né? Mas ainda assim, existem muitas informações referente à Bíblia, Antigo Testamento, e vamos deixar bem claro aqui, minha gente. A Bíblia, o Velho Testamento e tudo mais, foi tudo escrito pelos homens. Os homens de antigamente, não é verdade? E quem pode garantir que eles estavam certos naquilo que eles afirmaram? A passagem de Jesus Cristo
é um fato, não é uma história inventada. É um fato que está registrado. Mas ainda que seja um fato registrado e comprovado cientificamente até, não quer dizer que tudo aquilo que dizem que Jesus fez e falou seja verdadeiro. Porque quem falou que Jesus fez isso ou aquilo foram os homens, seus apóstolos. E como homem, e como nós somos também, somos falhos. Há interpretações. Cada um interpreta certa coisa de uma forma diferente. E deram suas opiniões. E se tornou sagrado uma coisa que, a meu ver, é um diário simples e puro, feito pelos homens. Se talvez tivéssemos alguma comprovação, coisa que não tem, muito pelo contrário, que Jesus tenha deixado alguma coisa escrita, talvez nós poderíamos até considerar sagrado. Porém, isso não é verdade. Não existe nada que Jesus nos deixou escrito. Ele tampouco criou religião. Ele veio para combater a religião que já existia. Embora a religião, na região que ele nasceu e viveu, fosse monoteísta, ou seja, acreditasse somente num Deus, ainda assim carregada de muitos erros e concepções erradas. E ele veio para combater isso. Aliás, principalmente aquilo tudo que Moisés havia criado e construído. Alguns dizem que Moisés abriu o caminho e Jesus deu o exemplo e o Espiritismo vai fechar esse ciclo. Eu, porém, não acredito em nada disso. Acredito sim que Jesus tentou abrir um caminho. Moisés fechou o caminho de Jesus. Que Moisés apresentou um Deus cruel, um Deus vingativo, olho por olho, dente por dente, e Jesus veio desconstruir aquilo que Moisés havia construído. E por conta dessa desconstrução, Jesus Cristo foi assassinado e crucificado. Ok? Então, o maior inimigo que Jesus teve aqui na Terra, embora não declaradamente, foi Moisés. Ao meu ver, essa é a minha concepção. E não tem quem me diga que tenha sido diferente. Quando eu desencarnar, talvez me mostre o contrário, pode ser, eu não sei. Eu até duvido muito. Mas a visão que eu tenho é essa. Moisés foi o maior inimigo que Jesus teve aqui. Ele tentou combater as leis de Moisés o tempo todo. E o tempo todo ele era confrontado com as leis de Moisés. E por ele ir contra as leis de Moisés, ele foi assassinado. A história é essa. Não adianta o Espiritismo nem outra qualquer religião falar o contrário. Essa é a verdade. Agora, deixando tudo isso de lado, Jesus não tendo criado religião, Jesus apresentou um Deus bom. Jesus nos disse que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus nos disse que o amor é o caminho, é a caridade, a compaixão. E esquecemos de nós mesmos. Nos mostrou tudo que é contrário ao egoísmo. Tudo que é contrário à vaidade. Tudo que é contrário a partidarismo. Ele veio para unificar. Ele veio para ajudar, curar os doentes. Ele não veio aqui para curar os que eram saudáveis. Ele sempre foi muito claro nisso. Muitas coisas estão aí. Agora, também falaram muitas besteiras que Jesus fez, que eu acredito que ele não tenha feito. Porque ele não poderia jamais se contradizer. Assim eu acredito. Quando tem passagens que dizem que Jesus falou, quem fizer isso, fizer aquilo, irá se arrepender e vai sofrer, vai haver ranger de dentes. Aquele que plantou vai ter que colher. Isso tudo são coisas do homem, dos seus apóstolos, dos seus seguidores, não de Jesus. Não acredito. Porque ele não poderia apresentar um Deus bom, conforme eu falei, e ao mesmo tempo um Deus mau. Aliás, ele foi bem claro quanto a Deus. Quando falaram para Jesus que ele era um homem bom, ele simplesmente falou que não era bom. Bom era meu pai. Ele falou, bom é meu pai que está no céu. Foi isso que ele falou. Ok? Então Jesus nos apresentou um amor supremo. Se ele nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7, quantas vezes Deus iria nos perdoar? Não é verdade? Será que nós temos que sermos melhores do que Deus? Será que Jesus nos impôs sermos mais piedosos e caridosos com os erros dos outros do que Deus? Sim, porque a lei de ação e reação, a lei de plantou e vai colher, a lei aquele que matar pela espada perecerá, se trata de vingança e de castigo. Ora,
Existe uma grande contradição se Jesus nos apresentou essas duas leis. Não é verdade? Então, meus irmãos, nos Antigo Testamento, acho que no Novo Testamento também, fala que quem criou o mundo, esse universo, foi Javé. Aí eu assisti um vídeo há pouco tempo no YouTube, muito interessante, de uma pessoa muito conhecida no meio espírita, um trabalhador incansável. Ele deu a opinião dele no programa Paranormal que eu assisto. Eu acho muito interessante vocês se inscreverem lá e assistirem, tem muitas coisas boas. Explicando que Javé poderia ter sido, como ele diz, um anjo decaído e que lá no princípio da criação foi um desses espíritos que tinham o direito de construir o universo, com a sabedoria que ele já tinha alcançado, a superioridade, coisa e tal. E esses espíritos, quando chegam nesse grau, têm direito de construir o universo. Ele foi um deles. E criou o universo o qual habitamos. E, na sua ideia de criação, da sua forma de criar o universo, não deu certo. Deu muito errado. E segundo essa pessoa, que ele consultou livros e coisa e tal, bem, enfim, é um historiador, um pesquisador. Ele diz que esse ser que criou o universo que nós habitamos. Pois bem, mas esse ser, ele tem o poder de criar o que significa matéria, ok? Então ele não nos criou, ele criou a matéria, o ambiente, os planetas, os astros, enfim, esse universo que conhecemos. E daí? Nós fomos criados não por ele, nós espíritos, fomos criados sim por Deus. Tá? Então, habitamos o universo que Javé criou. Agora, esse ponto é muito interessante. Da mesma forma que Javé criou esse universo, outros espíritos elevadíssimos criaram outros universos. Ok? Vamos supor que um outro ser, não sei o nome de outro ser que tenha criado outro universo, ele não citou outro nome. Só fala-se aqui na Terra de Javé, né? Mas existiu outro que criou outro universo. Ok? Existiu o Javé e outros. Então, esse que criou esse outro universo, os espíritos que lá habitam, não estão passando por aquilo que estão passando aqui na Terra. Estão passando por um tipo de vida diferente. Melhor. Porque, segundo a história, e o que esse homem compreendeu, é que Javé errou, se enganou. Criou do seu jeito e fez besteira. Aí eu me recuso. Eu fico pensando, meu Deus, se ele era tão inteligente, com capacidade de criar o universo, como ele ia criar um universo diferente dos outros espíritos que criaram outros universos? Se ele era muito inteligente, ele saberia de antemão que ia dar merda. Desculpe o termo. Ou então ele não era tão inteligente assim, era bem burrinho. Se ele não era inteligente e era burro, então ele não tinha condição de criar o universo. Olha só que paradoxo. É que nem o ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro? Pois é. Então, paramos por aí, sem resposta. Por quê? Ainda vamos continuar um pouquinho nessa imaginação dessa explicação. Aí Deus que nos criou, Deus que não é Javé, que nos criou espíritos, nós somos espíritos, pegou alguns espíritos e jogou na mão de Javé. Toma, se divirta com esse aí. E pegou outros espíritos e jogou na mão de outro universo melhor do que esse aqui. Então Deus nos condenou, sem nenhum motivo, a ficarmos dependentes das ordens de Javé, das burrices de Javé. Eu estou falando da história, não é a minha opinião. Eu estou falando como é que poderíamos aceitar uma história dessa. É que na história de Adão e Eva, né? Tem gente que acredita até hoje. Não é verdade? Então essa mesma história de Javé vai por aí também, gente. O homem, nós, sempre tivemos muita imaginação para inventar muita coisa. E o que está perto da gente, na nossa cara, que é evidente, nós até desconfiamos. E preferimos acreditar
inimaginável, ou seja, no fantástico, nas coisas que não existem. E criamos essas teorias, mas isso não é de hoje. Isso é de séculos e séculos, milhões de anos atrás. Javé é uma dessas histórias fantásticas, tanto quanto Adão e Eva. Mas existem pessoas estudiosas hoje que acreditam em Javé. Acredita que tenha sido assim. Acredita nos antigos, que eram mais ignorantes que somos. Se nós temos inteligência para questionar, por que não questionamos? Aceitar aquilo que disseram há milhões de anos atrás, como se eles fossem inteligentíssimos, mas viviam nas cavernas. Sobreviviam de que forma? Qual era a condição de vida que eles tinham? Ah, mas eram inteligentes. Pô, pelo amor de Deus, gente. Se fosse inteligente, estariam nas condições que estamos atual. Não é verdade? Com tecnologia, com tudo mais. Então, minha gente, eu sei muito bem que moral e intelectualidade não caminham junto nunca. A inteligência, ela vem sempre na frente, porque quanto maior for a nossa inteligência, mais capacidade de compreensão de certas coisas teremos. Imagine naquela época, antes de Jesus, que capacidade moral tinha aquele espírito com uma inteligência mínima para falar grandes verdades que até hoje as pessoas acreditam nisso. É lógico que eles tiveram ajuda de espíritos superiores, como nós temos até hoje. Tiveram lapsos, tiveram visões e tudo mais da espiritualidade superior, informações, seja ela intuitivamente, ou visivelmente, ou materialmente, ou espiritualmente, não importa. Tiveram, sim, flashes de informações, como nós temos tido na atualidade. Mas isso não significa que tudo que eles falaram esteja certo e verdadeiro. Porque da mesma forma que na atualidade nós somos enganados aqui pelos homens mais inteligentes que a gente, eles também podem ter sido enganados por espíritos mais inteligentes que eles. Da mesma forma que podemos ser enganados também atualmente por espíritos mais inteligentes que a gente. Não moralmente, mas com uma inteligência superior, de poder ludibriar, de poder enganar. Qual o propósito deles? Não importa, o propósito deles é só um, é ser sacana. Sabe por quê? Se Deus está permitindo essas coisas nos acontecer, é porque nós temos inteligência para podermos lidar com a coisa e tirarmos proveito para nós mesmos. Assim eu acredito. A minha opinião sobre tudo isso, sobre Javé, sobre Jesus, sobre Deus, é a seguinte. Eu acredito que existe um Criador de tudo, claro. Sem um Criador nada existiria. Acredito que esse Criador, cujos diversos nomes já foram dados a ele, não importa, é único. Não seja pai nem seja mãe. É uma energia criadora, ok? Independente de sexo. Essa energia criou tudo que conhecemos e aquilo que não conhecemos. Esse é o Deus que eu acredito. Essa energia tem sabedoria suficiente e sabe exatamente o que eu vou fazer amanhã. Sabe exatamente o que eu estou fazendo agora. Isso comigo e com todos nós. Porque ela não é um ser circunscrito como somos nós. Ele é, ou seja, ele é tudo. Se ele é tudo, ele sente tudo. Sendo assim, é uma energia vibratória. Nós somos de energia vibratória. Nós vibramos o que pensamos, o que desejamos fazer. O que faremos agora, o que faremos daqui a pouco, o que faremos amanhã. Ok? Se Deus permite que as coisas aconteçam, de uma forma ou de outra, se a coisa é boa ou desagradável, porque no final o bom sempre existiu, o mal nunca existiu, seja como for, se Deus permite, é porque para aquele ser é bom. Ele vai tirar proveito, aquele ser vai tirar proveito. Embora aos olhos dos homens nunca é assim. Então, eu não acredito em Javé da forma que nos foi exposta e é exposta na atualidade. Um criador de um universo e que Deus põe na mão de Javé, um criador de um universo incompetente, e botam uma porção de espíritos indefesos sobre o seu domínio.
e pega outros espíritos e bota na mão de outro criador de outro universo, fazendo assim uma certa distinção, Deus escolhendo, castigando uns involuntariamente, porque eles não mereciam ser castigados, porque viver sob o domínio de um tirano é ser castigado. Não é verdade? É como se você podia falar aqui, você tem 2 filhos e eles têm que correr o mundo para aprenderem a viver e a se virar. E você, como pai dos 2, fala para eles, fala para os 2, você vai para esse país aqui, onde existe muita miséria, muita guerra, muita fome, para você aprender a lidar com isso. E pega o outro filho e fala, você não, você vai para esse país, onde não precisa passar pela fome, nem pela miséria, porque nesse país tem tudo de bom. Todo mundo vai te amar, vai te ajudar. Aí os 2 vão me perguntar, pai, por que essa diferença? Eu vou falar, porque eu quero. Simples assim. Mas, pai, eu não quero ir para esse país onde tem guerras e conflitos. Sim, você não quer, mas eu mando. Eu determinei e você vai. Então, gente, é mais ou menos isso. Lá no princípio, se Deus tivesse que escolher espíritos para irem viver sob o domínio de Javé, e espíritos para viver sob o domínio de outro espírito maravilhoso que criou um universo maravilhoso. Então, no princípio das coisas, meu amigo, está toda a resposta da gente, para a gente. Acredito naquilo que alguns espíritos falaram, que Deus criou todos nós, espíritos, da mesma forma, simples e ignorantes. Ponto. Sendo assim, não existe privilégio. Todos vamos nascer simples e ignorantes, passar pelas dificuldades que nos são necessárias, que nós vamos criando durante o caminho, durante essa caminhada, o nosso próprio aprendizado. Vamos fazendo as nossas escolhas. Mas se no princípio Deus colocou o espírito na mão de Javé, ele os condenou ao sofrimento excessivo. Um sofrimento esse que não existe em outro universo. Essa é a minha explicação sobre essa história de Javé. Por isso eu não acredito nessa possibilidade, ok? De existir um Javé sob essas condições que eles nos apresentam, ok? Acredito que haja a possibilidade de vários universos, sim. Eu não vejo, até algum tempo atrás eu não acreditava nisso, ok? Mas eu também não tenho uma opinião formada com certeza de absoluta de nada, de que exista e de que não existe. A possibilidade existe, claro. A possibilidade sempre existirá. Não é verdade? Agora, eu afirmar para vocês, não posso. Eu tive um sonho uma vez que eu nunca acreditei em universo paralelo. Essa é a minha ideia, meu pensamento. Sempre foi assim. Mas uma noite eu dormi, eu não sei por que cargas d'água, fui levado para um lugar e quem me levou falou, isso aqui é outro universo paralelo. Você vai ver uma réplica tua, uma réplica da tua esposa. E eu fui. Chegando lá, eles viviam sob condições bem diferentes das condições do planeta Terra. Um tipo de vida bem diferente. Mas eu vi ali uma réplica minha e uma réplica da minha esposa. Ou eu era a réplica deles, não importa. Mas era uma cópia. E para mim, naquele momento que eu estava vivenciando aquilo ali, era normal. Eles estavam passando por problemas, dificuldades pessoais. E eu tentando fortalecê-los, falando, vai passar como comigo passou, tenho força, fé e coisa e tal. E eu vivi aquilo ali com uma naturalidade que quando acordei fiquei espantado. Por ter tido um tipo de visão, de sonho, e que eu achei normal, uma coisa que eu, quando estou acordado, jamais acreditei e não acho normal. E eu penso hoje comigo, será que eu vivi isso realmente? Será que algum espírito me incutiu isso na minha mente, me hipnotizou para que eu vivenciasse alguma coisa e acreditasse numa coisa que não existe? Vocês acham que existe essa possibilidade? Eu acredito que sim, muito grande. Vocês acham que quando desencarnar eu e vocês, chegaremos na espiritualidade e teremos o conhecimento da verdade, da existência de tudo? Será que isso é possível? Será que não seremos enganados por espíritos superiores que vão nos manipular, mostrar uma coisa como sendo realidade e ainda assim sendo mais uma fantasia? Fica para vocês pensarem. Porém eu
Acredito que minha vida está na mão do Criador, de Deus. É nisso que eu acredito. Essa noite mesmo eu tive um sonho, não digo um sonho, talvez uma explicação para mim, que eu dormi pensando e queria entender melhor essa questão de Deus e de Javé e conhecer Deus, essas coisas. Que o Espírito pudesse me ajudar para eu ter um esclarecimento maior sobre tudo isso aí. E em dado momento, eu já estava dormindo, e eles falavam assim, em pensamento, que eu não via ninguém. Eu fechava os olhos e falava assim, sinta, sinta. Você quer conhecer Deus? Sinta. E eu fechei os olhos, me concentrei, como se eu estivesse meditando, e senti que Deus é isso. É teu interior, certo? Você se concentrar, você vai encontrar. Enquanto nós buscarmos Deus do lado de fora, jamais encontraremos. Essa que foi a verdade que me foi apresentada de uma forma muito simples. É uma meditação profunda. Você vai encontrar Deus. É o único jeito. Eu nunca meditei, nunca gostei de meditar. Vocês entenderam? Porque eu nunca entendi realmente o propósito da meditação. Ok? A meditação, hoje, eu entendo melhor e vou passar a fazer na minha vida. É uma oração profundamente forte que nos liga ao Criador. Por isso que Jesus nos diz, vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e muito mais. Mas estão buscando, né, o jeito melhor de fazer, de como fazer, estamos perdidos, estamos buscando e nessa busca a gente recebe informação de tudo quanto é lado e por aí vai. Então, meus irmãos, a partir de hoje, se eu não me engano, hoje é dia 1º, nem sei, de fevereiro, eu acho que é, de 2024. Eu vou procurar fazer uma meditação, nem que seja 5 minutos, todo dia, ou uma vez por semana, que seja, profunda, e me sentir do jeito que eu me senti naquele sonho, envolvido por uma energia. Era um vazio, não tem como explicar para vocês o que eu senti no sonho. Era um vazio muito cheio, ou seja, de uma paz, uma serenidade que eu nunca senti na minha vida. Nunca senti. Não foi êxtase, não foi de alegria, não foi de tristeza, não foi de melancolia. Foi de uma paz que não tem explicação. Bem, meus amigos, fiquem na paz de Deus e acreditem, Deus olha por você sim, o tempo todo. Porque Deus é energia. Deus não está em algum lugar. Ele está por toda parte. Ele sente cada vibração. Da forma que ele sente, não é da forma que sentimos. Certo? Ele entende cada um de nós. E todos os espíritos que existem no universo, aqueles que têm mais proximidade com Deus, compreendem Deus melhor ainda. E agem dentro das leis da natureza, sempre. Nos dando uma oportunidade? Não, diversas. Oportunidades infinitas. E nos ajudam constantemente a nos melhorarmos. Não julgue ninguém, nem a ti mesmo, porque você irá fazer julgamento errado. Acredite. Deus acredita em você e acredita em todos, mesmo naquele mais cruel que exista na Terra. É a fase daquele espírito, porque aquele corpo é um instrumento de trabalho e de aprendizado, como é o teu. A fase daquele irmão é a fase dele. Fase essa que talvez você tenha já passado, superado. Ok? Então esse é o Deus que existe, um só. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.